Olá, tudo bom? Na última aula discutimos as leis de Newton, lembra disso? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração da segunda lei de Newton, extremamente importante, não é isso? Mas agora nós já conhecemos questões que envolvem força, questões que envolvem aceleração e velocidade. Então a gente pode olhar para um movimento muito sui generis no nosso mundo, no nosso universo, no nosso mundo natural, que é o movimento circular. Nós fazemos curvas, né? Toda vez que nós desviamos um obstáculo, por exemplo, fazemos pequenos arcos, pequenas curvas. Quando dobramos uma esquina com o nosso carro, também executamos um movimento curvilíneo, pelo menos um trecho, né, de um movimento curvilíneo. Se olharmos para o nosso planeta, ele executa praticamente uma órbita circular, na verdade elíptica, mas quase que uma circunferência perfeita em torno do Sol. O mesmo ocorre com a Lua em torno do nosso planeta. E isso também ocorre com os demais planetas, que, embora descrevam órbitas que são elípticas, se aproximam muito de ser órbitas circulares e muitas vezes a gente aproxima essas órbitas de circulares, tá certo? Então é um movimento bastante importante. Pense na roda gigante, pense no pneu do carro girando. Então é um movimento que realmente está ligado ao nosso dia a dia, certo? E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Dá uma olhadinha lá. Então, aula 11, movimento circular. Uma roda gigante, belíssima. Quem não gosta de andar de roda gigante, né? Então, bom. Então, adiante. Precisamos conhecer antes alguns conceitos importantes, embora alguns desses conceitos a gente já tenha estudado na questão do movimento retilíneo, a gente vai reaver esses conceitos aplicados ao movimento circular. Então existe o espaço angular e existe o deslocamento angular. Lembra de espaço? O espaço é o local onde o móvel ocupa naquela trajetória orientada em linha reta. Lembra quando nós estudamos o MRU, o MRUV? Nós utilizamos essas trajetórias orientadas. Agora nós temos o espaço, mas agora é o espaço angular. Afinal de contas, a gente vai medir através de ângulos. E também temos o deslocamento angular. Lembra do deslocamento linear, aquele ΔS, S menos S0? Eu vou ter agora isso com ângulos, tá? Então não é assim tão diferente esse conceito. Só que em vez de utilizar distâncias em metros, a gente vai utilizar medidas angulares, ângulos. Tudo bem? Volta lá. Então, a primeira questão importante, a primeira relação importante, é como eu posso calcular o espaço angular, ou seja, a posição de um corpo que está descrevendo uma órbita circular. Então, eu posso calcular esse S através da relação S igual a θr. Uma relação que vem lá da matemática, né, que diz que a posição sobre um arco é o ângulo descrito vezes o raio dessa trajetória, ou dessa trajetória curvilínea, ou o raio dessa circunferência, se você preferir. Dá uma olhada na figura. Então imagine, aqui está o zero, aqui seria a origem, e aqui eu tenho uma posição S, ó. Reparem que eu tenho uma posição S. Então, e o ângulo dessa posição do zero até o S, repare aqui que eu tenho θ graus, ó. θ graus. Tá vendo a figura? Então, se eu quiser saber qual é a posição S, basta eu fazer esse θ vezes o raio da trajetória. Lembra, o raio é a distância do centro da trajetória circular até a sua periferia, até a circunferência propriamente dita, não é isso? Então esse é o raio da trajetória. Então se eu quiser saber quanto vale angularmente, qual é a posição S ocupada por ele, basta eu fazer θ vezes o R. Só que tem que tomar cuidado com um detalhezinho. Esse θ não pode estar em graus, tem que necessariamente estar em radianos. Tá certo? Deve estar necessariamente em radianos. Eu vou deixar o pessoal da matemática definir radiano para vocês, né? É um arco cuja medida é igual ao raio, certo? Mas isso eu deixo para vocês olharem depois lá na matemática. Mas deve necessariamente ser medido em radiano. O Δθ tem uma definição muito parecida do ΔS, né? O Δθ, que é o deslocamento angular, você pega o θ final e o θ inicial. Então imagine que inicialmente o corpo estivesse aqui, ó, e não na origem, como eu tinha dito agora há pouco. Imagina que ele está inicialmente aqui, certo? Você começou a estudar um movimento circular, você olhou para o corpo, ele estava naquela posição. Você pode imaginar que aqui no meio está o Sol e que aqui está a Terra. Então você olhou para a Terra, ela estava ocupando essa posição. Aí passou um tempo, a Terra veio para cá, ó. A Terra veio para essa outra posição. Ou seja, a Terra sofreu um deslocamento angular de Δθ radianos, se você preferir, né? Certo? Então, como é que você calcula esse Δθ? Você faz o θ inicial, que era o ângulo inicial da Terra contado a partir desse zero que foi escolhido aqui, até o θ que ela ocupa aqui. Né? Até o ângulo que ela ocupa ali, também medido a partir do zero. Eu vou apagar essa bagunça para você enxergar legal o que eu estou falando, certo? Ó, no início a Terra tinha θ 0 grau, depois ela andou um tanto e foi para θ final. Se você fizer o θ final menos o θ inicial, você ganha o Δθ, que a gente chama de deslocamento angular.
Tranquilo? Enxergou na figura? E, obviamente, se eu olhar para essa equação de cima de novo, se eu quiser calcular o deslocamento angular, eu faço o deslocamento angular, né? Eu faço o deslocamento angular vezes o R, eu tenho o deslocamento sobre a trajetória no arco, tá certo? Então, esse deslocamento ΔS é igual ao deslocamento angular vezes o raio, tá certo? Então, o deslocamento ΔS sobre a trajetória, quanto ele andou eventualmente em metros daqui para cá, basta eu calcular o deslocamento angular, que é o Δθ, vezes o raio, lembra que isso aqui em radiano, eu vou encontrar o deslocamento na curva, o deslocamento medindo em metros sobre a trajetória circular. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Tem mais para a gente estudar sobre isso. Velocidade angular ou frequência angular. Dá uma olhadinha para essa figura. Imagine um móvel que esteja aqui e esteja executando curvas aqui, ó. Certo? Esteja executando curvas aqui. Repare que a trajetória curvilínea dele tem um raio que aqui está dito R minúsculo, tá? Mas é o raio da trajetória. Existe um vetor ômega aqui, que é a velocidade angular ou frequência angular. Então, para calcularmos essa velocidade angular, a gente pode pensar em termos de uma volta. Então, a velocidade angular vai ser qual foi o deslocamento angular em relação ao tempo. Qual foi o deslocamento angular dele em relação ao intervalo de tempo que ele levou para descrever esse deslocamento angular. Faça uma comparação com aquilo que era linear. Lembra que velocidade era o ΔS sobre o ΔT? Só que esse ΔS era um deslocamento retilíneo que a gente estudou, né? Dividido pelo tempo eu tinha a velocidade. Agora, eu não estou mais estudando algo que é linear, eu estou estudando uma coisa que é um corpo que está fazendo curva. Então o deslocamento dele é deslocamento angular, é o Δθ, que a gente viu na figura anterior. Se eu dividir pelo intervalo de tempo que ele levou para descrever esse Δθ, eu vou calcular o que nós chamamos de velocidade angular ou frequência angular, certo? Agora eu quero que você olhe para essa equação, mas pense em uma volta. Eu quero que você continue olhando, entendendo essa equação, observando essa equação, mas eu quero que você pense em uma volta completa. Quem dá uma volta completa na trajetória circular, anda quantos graus? 360 graus. Muito bem. E em radiano? Em radiano, quem dá uma volta completa, anda quantos radianos? 2π radianos. Lembra disso? Tanto que eu posso escrever, né? Os matemáticos mostram isso pra gente, que 2π equivale a 360 graus. E aí nasce aquela relação, né? Π é igual a 180 graus. Lembra disso? Tudo bem? Então, quem dá uma volta completa anda 360 graus. Mas eu não estou usando graus aqui, eu estou usando radianos nessa física, tá certo? Porque radiano não é uma unidade, por isso que a gente usa. Então, ela não vai interferir nas relações matemáticas que eu preciso montar. Então, para uma volta completa, esse Δθ vale 2π, percebe? No lugar desse Δθ dessa equação, eu escrevi lá, ó, 2π. Certo? Porque eu estou pensando em uma volta. Quem dá uma volta anda 2π radianos. E o tempo que se leva para dar uma volta completa, nós chamamos de período. Período é o tempo que se leva para um ciclo ser completado. Então, como nós estamos pensando em volta, sempre que um corpo sai daqui e efetua uma volta completa, ele fecha um ciclo. E o tempo para se fechar um ciclo nós chamamos de período. Qual é o período da Terra em torno do Sol? 1 ano, exatamente, porque a Terra leva 1 ano para dar uma volta em torno do Sol. Qual é o período da Lua? Né? Grosso modo, 30 dias, 1 mês. Então, a Lua leva 1 mês para dar uma volta em torno da Terra, certo? Então, esse é o período do movimento lunar, tá ok? Então, é isso que eu estou mostrando ali. O tempo para se efetuar uma volta, sair dessa posição A e voltar para essa posição A, nós chamamos de período representado pela letra T, T maiúsculo, tá ok? Então, pronto, montei mais uma equação para o cálculo da velocidade angular ou frequência angular, olhando para uma volta, 2π sobre t. Então, a velocidade angular é 2π sobre t. A volta completa, o deslocamento angular completo, 2π, dividido pelo tempo de uma volta chamada período, certo? É interessante também você lembrar que frequência é o inverso do período, tá? Porque nós estamos falando aqui de frequência angular, né? Então, é importante você lembrar que frequência é o inverso do período. Só vem para mim um pouquinho aqui, ó. Olha só. Frequência é o número de eventos que ocorrem em um segundo. Não precisa ser só volta. Qualquer fenômeno que se repete no tempo
ocorre tantas vezes em um segundo, por exemplo. Então isso é a frequência. A frequência, a gente já vai ver, tem uma equação para isso, vai aparecer depois. Então a frequência é o número de coisas que acontecem, que são cíclicas, que acontecem ciclicamente, na unidade de tempo. Tá certo? Tudo bem? Então se eu corresse, né, daqui até aqui e fizesse esse movimento completo, né, eu saio daqui, venho para cá e volto para fechar o ciclo. Se eu fizer isso 100 vezes em um segundo, então a frequência do meu movimento é de 100 Hz. 100 vezes por segundo é o Hertz, né? O inverso do segundo é o Hertz. Então eu tenho uma frequência de 100 Hz. A gente já vai ver isso mais a fundo. Volta aqui para o slide. Então, se frequência é o inverso do período, eu posso colocar aqui 1 sobre f, não é isso? Repete o primeiro, multiplica pelo segundo invertido, eu ganho essa outra equação aqui, que me permite calcular a velocidade angular em função da frequência do movimento, tá certo? Esse F é só frequência, o W, ou o ômega, melhor dizendo, que pode ser chamado também de frequência angular, certo? Dá uma olhada nas unidades do Sistema Internacional. Radiano, né, por causa do 2π aqui em cima, radiano, dividido pelo período em segundos, então é o radiano por segundo, certo? Então essa é a unidade da velocidade angular. E da frequência, simplesmente F frequência, é o inverso do segundo. 1 sobre segundo, como eu falei para vocês já hoje, é o Hertz, em homenagem a um cientista, certo? Então toda vez que você vai falar qual é a frequência de um movimento, você pode usar no Sistema Internacional a unidade Hertz, que é o inverso do segundo. O segundo na menos 1, né? Isso aqui é igual ao segundo na menos 1, o inverso do segundo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos adiante. Ó, tá aqui a equação que eu falei para vocês da frequência. Ó, é o número de voltas. Eu falei voltas porque a gente está olhando para o movimento circular, mas na verdade é o número de coisas que acontecem num fenômeno cíclico na unidade de tempo. Então a frequência nesse caso é o número de voltas pela unidade de tempo. Então se você diz que o carro deu 20 voltas por segundo, a frequência dele é de 20 Hz. Entenderam a ideia? Se o carro deu 20 voltas por segundo, então a frequência dele é de 20 Hz. Tudo bem? Outra equação bastante importante é a da velocidade tangencial ou velocidade linear. Velocidade tangencial, olha para o carro, ó, é essa velocidade aqui. Uma coisa que eu não falei no slide anterior, geralmente os professores de física acabam não falando e quase que eu não falo também. A velocidade angular é esse vetor que é dado pela regra da mão direita. Então olha só para mim aqui, ó, regra da mão direita, deixa eu voltar, olha para mim. Você usa a mão direita. Se o corpo está girando assim, o vetor velocidade angular é indicado pela orientação do dedão, certo? Então, se ele gira assim, o dedão lá no centro da trajetória tem um vetorzinho aplicado lá, certo? E está mostrando qual é a velocidade angular dele. Se ele gira para o outro lado, repare que o dedão está para baixo, certo? Então, regra da mão direita para indicar para onde, qual é a direção e qual é o sentido desse vetor. A intensidade você calcula pelas equações. A direção e o sentido você usa a mão direita para dizer, ó, ele está girando assim, então está para cima o vetor, né? Vertical para cima. Se ele está girando assim, é vertical para baixo. Tá claro? Tudo bem? Então veja que a orientação do vetor W, do vetor ômega, né, é essa orientação aqui que esse vetor está mostrando, e repare que a regra da mão direita está sendo observada. Tudo bem? Já a velocidade tangencial, ela é tangente à trajetória. Repare, ó, aqui está o carro e essa velocidade ela é tangente à trajetória. Repare que ela é tangente à trajetória, certo? Então essa é a velocidade que tangencial ou velocidade linear. Ela também pode ser determinada se você pensar em uma volta. Lembre aqui, ó, V é igual a delta S sobre delta T. Agora pense em uma volta. Quanto mede a volta desse carro em torno dessa trajetória circular? O comprimento da circunferência. Como é que calcula comprimento de circunferência? 2πr, a formulinha dos dois franceses, né? 2πr, tá aqui, ó, 2πr. Muito bem? 2πr é o comprimento, é o delta S para uma volta. Qual é o tempo como é que a gente chama o tempo para uma volta? Período, lembra? Então 2πr sobre t. Então veja que nós estamos utilizando as equações que nós aprendemos anteriormente. Nós estamos usando V igual a delta S sobre delta t. Só que o delta S para quem dá uma volta é 2πr. O tempo para se efetuar uma volta completa a gente chama de período. E o período é o inverso da frequência, lembre disso. Período é o inverso da frequência. Se você substituir aqui, repete o primeiro, multiplica pelo segundo invertido, você tem que a velocidade tangencial é 2πrf.
Tudo bem? Então repare, tem uma coisa muito interessante aqui. A velocidade tangencial, ela depende do raio, ó. Percebe? Ela depende do tamanho da trajetória circular, do raio dessa trajetória circular que o corpo está descrevendo. Se você voltar e olhar para a velocidade angular, veja que ela não depende do raio. Muito interessante essa observação, certo? Muito bem. Se eu pegar a velocidade tangencial 2πrf e a velocidade angular 2πf e juntar matematicamente, repare que lá dentro, olha só, repare que lá dentro do V eu tenho o ômega. Olha lá, percebe? O 2πf da velocidade angular está lá dentro da equação da velocidade tangencial. Então eu posso substituir no lugar do 2πf, eu posso substituir a velocidade angular ômega, letra grega, né? Então eu tenho uma relação bem importante no movimento circular que diz que V é igual a ômega R, né? Então lembre, isso aqui é a velocidade tangencial, e essa é a velocidade angular. É assim que elas se relacionam, V igual a ômega R. Tranquilo? Velocidade em metros por segundo, ômega em radianos por segundo e o raio em metro. Tudo bem, gente? Adiante. Todo corpo que faz curva está sujeito a uma aceleração. Fazer curva na natureza não é uma situação natural. Um corpo que faz curva necessariamente está sujeito a uma força, gente. Todo corpo que faz curva está sob a ação de uma força resultante, chamada resultante centrípeta. Para o corpo exibir um movimento natural, ou ele está em repouso ou está em MRU, lembra? Porque nessas situações a força resultante é igual a zero. Um corpo que faz curva só faz curva porque está acelerado, porque existe força atuando sobre ele. Então não é uma situação natural, e sim uma situação forçada. Existe uma força aplicada para que o corpo consiga fazer a curva. Essa força pode ter as mais diferentes origens. Tá? Pode ser o atrito, pode ser uma força de sustentação de asas de um avião, por exemplo, mas existe sempre uma força de tração num barbante, num fio, enfim, ou de apoio, uma força normal de apoio, no caso do globo da morte, naqueles circos, né, onde as motos fazem curvas e tal. Então sempre existe uma resultante centrípeta que é uma força que está atuando das mais diferentes naturezas. Tá ok? Tudo bem? Então o que eu quero que você lembre é que existe uma força atuando em todo o corpo que faz curva, logo existe uma aceleração. Como essa força aponta sempre para o centro da trajetória, existe uma aceleração que aponta para o centro da trajetória também. Por isso nós chamamos essa aceleração de aceleração centrípeta. Então dá uma olhada aqui. A aceleração centrípeta, eu não coloquei uma figurinha, mas eu posso desenhar aqui. Ó. Imagine uma trajetória curvilínea, imagine que o corpo esteja nessa posição aqui. E aqui está o centro da trajetória. Então existe, apontando para o centro da trajetória, uma aceleração centrípeta, certo? Óbvio que se você lembra das aulas de dinâmica, das leis de Newton, você lembra que se existe uma aceleração centrípeta, existe uma força centrípeta, que é sempre paralela à aceleração. Então, claro que existe uma força aqui também, chamada força resultante centrípeta, certo? Mas eu não quero olhar agora para a força, eu quero olhar para a aceleração. Existe uma aceleração que aponta para o centro da trajetória sobre um corpo que está fazendo curva, tá certo? E essa aceleração pode ser calculada da seguinte maneira. A aceleração centrípeta é a velocidade tangencial elevada ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, a aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R. Então, veja só, eu sei que V é igual a ômega R. Lembra da relação anterior? V igual a ômega R? Então, substitui no lugar desse V o ômega R. Então, eu tenho ômega R elevado ao quadrado dividido por R. Então, elevado ao quadrado, eu tenho que a aceleração centrípeta vai ser ômega R elevado ao quadrado, R ao quadrado, porque ele também está elevado ao quadrado, dividido por R. Eu posso simplificar esse quadrado com esse R e sobra ômega ao quadrado vezes R. Então, a aceleração centrípeta também pode ser calculada por ômega ao quadrado vezes R, certo? Então, a gente tem duas equações para calcular a aceleração centrípeta, através da velocidade tangencial ou através da velocidade angular. Tranquilo, gente? Beleza? A aceleração centrípeta, que é a aceleração que aponta para o centro da trajetória curvilínea. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Todo corpo que faz curva está sujeito a uma aceleração centrípeta apontando lá para o centro da trajetória, certo? E paralela à aceleração centrípeta existe a força resultante centrípeta, afinal de contas existe a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante centrípeta é igual à massa do corpo vezes a aceleração centrípeta. A aplicação da segunda lei de Newton sobre esse raciocínio, tudo bem? Voltando, vamos dar uma olhada nas transmissões possíveis em movimentos circulares.
Então, transmissões do movimento circular. Existem dois tipos de transmissão. A transmissão tangencial, que a gente utiliza, por exemplo, pode-se utilizar correias. Então, repare que eu tenho duas rodas aqui, né, que nós chamamos de polias. Então, existem duas polias. E essas polias estão ligadas por uma correia. Reparem o verdinho aqui, ó, né? É uma correia que está passando por ali, certo? Ou então eu posso fazer o acoplamento tangencial pelo contato aqui, por exemplo, de engrenagens, ó. Tá vendo? Existem contatos tangenciais, daí a palavra tangencial, aqui, ó. Né? E aqui é porque a correia tangencia cada ponto da polia. E aqui é um contato tangencial mesmo, cada polia encosta na outra, ou cada roda dentada, melhor dizendo, cada engrenagem, toca a outra num ponto bem determinado, certo? Então repare o seguinte, se essa correia tivesse diferentes velocidades em cada ponto dela, ela iria arrebentar, concorda comigo? Então, cada ponto dessa polia deve necessariamente estar à mesma velocidade. Então, a periferia da polia A tem que ter a mesma velocidade da periferia da polia B, certo? Porque o que eu tenho na periferia, na parte mais afastada da polia? A correia. Então, necessariamente, essa correia está movimentando a roda A e a roda B com velocidades tangenciais iguais na periferia. Porque senão ela ia arrebentar. Então, a velocidade de A é igual à velocidade de B, que é igual à velocidade da própria correia. Então, se eu agora igualar essas velocidades das periferias da polia A e da polia B, eu ganho uma relação bem interessante. Ó. É isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Velocidade de A é igual à velocidade de B. Tá vendo? Mas o que é a velocidade de A? O que é a velocidade de A? Não é 2πrf? Concorda comigo? Lembra da equação 2πrf? A gente viu lá atrás, nos slides anteriores. Então, eu tenho que, para a polia A, eu tenho 2π raio de A, frequência de A. Aqui saiu um F maiúsculo, mas eu gosto de escrever minúsculo, tá? Saiu um maiúsculo ali, mas tudo bem. Então, frequência de A. Velocidade de B, 2π, raio de B, vezes a frequência de B. Ora, eu posso simplificar esse 2π com esse 2π. Eu posso simplificar esses 2πs. Então, eu ganho uma relação que envolve raio e frequência. Raio AFA é igual a RB/FB. Então, o raio da polia A vezes a sua frequência é igual ao raio da polia B vezes a sua frequência. Por que isso? Porque as velocidades tangenciais devem necessariamente ser iguais. Quem garante isso? Nesse desenho aqui, quem garante isso é a correia. Quem garante que a velocidade é igual aqui é o contato, tá certo? O contato tangencial garante que as velocidades nesses pontos de contato sejam iguais. Então, vale nos dois casos a relação que a gente montou ali em cima. RAFA é igual a RB/FB. Tudo bem? Tranquilo? E como é que ficaria a relação através da velocidade angular? Repare que 2πr, olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui de novo. Ó. Eu não fiz de novo. Olha, repare que 2πr, ou melhor, 2πr não, 2πf é a velocidade angular. Lembra disso? Ó, quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, velocidade angular, 2πf, tá vendo? 2πf é a velocidade angular. Então, volta aqui, ó. 2πf é a velocidade angular. Então, dessa relação, eu posso montar essa aqui, ó. Ômega A RA, porque daí sobra o RA lá, é igual a ômega B, que é o 2πfB, vezes RB. Então, eu tenho uma relação que vale para o acoplamento tangencial envolvendo as velocidades angulares, certo? Velocidade angular de A vezes o raio de A é igual a velocidade angular de B vezes o RB. Tá bom? E aqui o RAFA é igual a RBFB. Então, duas relações bastante importantes. O que é interessante observar, e talvez seja mais fácil de enxergar nesse desenho aqui do lado, ó, nesse desenho aqui, é enxergar o seguinte, que o raio de A é menor que o raio de B. Então, o raio de A é menor que o raio de B, certo? Logo, a frequência de A vai ser maior que a frequência de B. É isso que a gente percebe, é essa relação inversa que existe entre elas, né? Ó, a relação desse R e desse F é uma relação inversa. Então, quanto maior, ou para ficar igual à figura, quanto menor for o raio de A, maior vai ser a frequência com qual ele gira. Você pode enxergar isso da seguinte maneira, ó. Quando essa roda B der uma volta, essa A já deu mais de uma. Ela é pequenininha. Entenderam? Entenderam a ideia? Quando essa B grandona efetuar uma volta, a A vai ter efetuado mais do que uma volta. Ora, se a frequência é o número de voltas por segundo, se essa aqui efetuou uma volta em um segundo, essa aqui vai ter efetuado, sei lá, vamos imaginar 2 voltas por segundo. Então a frequência de A é maior que a frequência de B.
Enxergou isso, gente? Então essa é uma conclusão, ó, isso aqui é uma conclusão importante que nasce dessa relação aqui, certo? Tranquilo? Adiante. Existe um outro tipo de transmissão, que é a transmissão axial. Veja que agora as polias estão ligadas por um eixo. Se elas estão ligadas por um eixo, para o eixo não torcer e quebrar, quando a A der uma volta, a B tem que dar uma volta também. Ora, se A dá uma volta e B também dá a volta no mesmo tempo, as frequências angulares são iguais. Então eu tenho que o ômega A é igual a ômega B, certo? Lembre que frequência angular, você pode pensar como 2π sobre t. As duas dão a mesma volta 2π no mesmo período, porque o eixo garante isso. Então logo elas têm a mesma velocidade angular. Então 2πFA é igual a 2πFB. Corta os 2π, eu tenho que a frequência de A é igual à frequência de B. Claro, se essa aqui tem 2 Hz, se ela dá 2 voltas em 1 segundo, a B também tem que dar 2 voltas em 1 segundo, porque senão o eixo torce e quebra, certo? E as relações de velocidades tangenciais se mantêm inalteradas em relação ao que a gente viu antes. VA, 2πRA-FA, e a velocidade de B, 2πRB-FB. Não tem o que fazer aqui. Tem que calcular a velocidade de cada uma delas, que não é igual porque depende do raio e os raios são diferentes. Certo? Tudo bem? As frequências aqui são iguais. Essas duas são iguais. Mas a velocidade A e B na periferia difere porque os raios diferem. Eles são diferentes. Tá ok? Claro que se os raios forem iguais, obviamente as velocidades tangenciais seriam iguais nesse tipo de acoplamento. Tudo bem? Porque as frequências já são iguais. Muito bem, façamos alguns exercícios. 2 discos giram sem deslizamento entre si, como se mostra na figura a seguir. A velocidade escalar no ponto X é de 2 centímetros por segundo. Então a velocidade aqui, ó, velocidade escalar ou velocidade tangencial nesse ponto é de 2 centímetros por segundo. Qual é a velocidade escalar no ponto Y? Gente, que tipo de acoplamento a gente tem aqui? O tangencial, não é isso? O acoplamento tangencial garante o quê? Que a velocidade na periferia seja a mesma. Então a velocidade de X é igual à velocidade de Y, não é isso? Cadê a teoria? Ó, tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então as velocidades são iguais. Se a velocidade em x já é de 2 centímetros por segundo, a velocidade em y vai ser igual à velocidade em x. Então marque a letra B, porque a velocidade em y também. Mas professor, eles têm raios diferentes. Tudo bem que eles têm raios diferentes, logo eles vão ter frequências diferentes. A frequência com que gira y é maior que a frequência com que gira x. Mas as velocidades tangenciais na periferia são iguais, ó. As velocidades são iguais, por causa do acoplamento tangencial. Tudo bem? Mais um? A figura ilustra 2 polias de raios 0,1 metro e R2 igual a 0,3 metro, que giram em sentidos opostos. Sabe-se que não há escorregamento na região de contato entre as polias. A polia 1 gira com frequência de 600 Hz. Nessas circunstâncias, qual é a frequência F2? Deixa eu apagar aqui, né? Qual é a frequência F2 de rotação da polia 2? Né? Então a gente vai marcar o X. Veja que R1 e R2 são dados, né? 0,1 metro e 0,3. Ora, esse tipo de acoplamento nasce... Do que nasce? Que a velocidade tangencial de 1 é igual à velocidade tangencial de 2. Pronto, vamos equacionar a partir disso. Olha o próximo slide. Velocidade de 1 é igual à velocidade do 2, não é isso? Então R1F1 é igual a R2F2, tudo bem? Então vai lá, raio da 1, 0,1. Frequência com a qual 1 gira, 600 Hz, ela dá 600 voltas em 1 segundo. Raio de 2, 0,3 metros. Qual é a frequência? Isso que ele perguntou, qual é a frequência de 2? 60 vezes 0,1 é dividir por 10, então 60. É igual a 0,3 F2. Passa o 0,3 dividindo, né? Você pode fazer 3 décimos aqui se quiser, vai ficar 600 dividido por 3, vai dar 200 Hz. Então essa é a frequência 2 com a qual gira a polia B. Tá ok? Gente, volta na figura. Essa polia aqui, ó, a polia 1 está dando 600 voltas em 1 segundo, então a frequência dela é de 600 Hz. A 2 que a gente acabou de calcular, 200 Hz. Tá vendo? Lembra que a menorzinha tem que dar mais voltas do que a grandona? Então essa aqui dá 600 voltas em 1 segundo, essa aqui está dando 200 voltas por 1 segundo. A relação é 1 para 3, né? Enquanto a grande dá 1 volta, a pequenininha deu 3 voltas a mais. Concorda comigo? Não é isso? Porque 3 vezes 2 dá 6, né? Tudo bem? Tranquilo? Seria bem legal. Olha, eu coloquei aqui, ó, mais um exercício desse tipo, um acoplamento tangencial, e aqui está a solução para você dar uma olhada. É a mesma coisa, ó, RA-FA igual a RB-FB, certo? Isso aqui nasceu de VA
igual a VB. Tudo bem? Deixo para você exercitar esse, tem a resposta, tem a solução, mas tente só ler o enunciado aqui primeiro e tentar resolver. Não conseguiu, você vai nesse slide para olhar como é que faz. Tudo bem? Seja bastante honesto em relação a isso, porque é legal errar, sabia? A gente aprende com os erros, tá bom? Não acho que você vai acertar tudo sempre, não. A gente aprende, muitas vezes a gente até aprende mais com os erros do que com os acertos. Claro que você tem que, a partir dos erros, chegar no acerto, não pode parar no meio do caminho. Mas de qualquer maneira, errar não é ruim, não desanime, tá certo? Então olha lá, deixei então esse exercíciozinho a mais para você fazer, beleza? Então, final dessa aula, até a aula que vem. Estude, leia, vale a pena, você sempre ganha, física vale a pena, ajuda em tudo que é vestibular. Um abraço, até mais.